O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, defendeu a independência e a transparência do judiciário em mensagem de fim de ano. Na declaração, Fachin afirmou que a autonomia da magistratura e da segurança jurídica são imprescindíveis para o fortalecimento da democracia. O ministro destacou que a confiança da sociedade no judiciário é construída pelas coerências das decisões, responsabilidade institucional e transparência. Fachin também projetou 2026 como um ano de esperança renovada e fortalecimento institucional com a Constituição como limite e referência para o país. E em 2026, o STF deve enfrentar julgamentos de grande repercussão, como ações sobre foro privilegiado, trabalho em aplicativos, bloqueio de redes sociais e a lei da anistia. Também está no radar da Corte processos relacionados à morte de Marielle Franco, aos atos do 8 de janeiro e às investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começo contigo, Carlos Cauty. Boa noite, feliz ano 2026 de novo, que a gente já se viu, mas não é incongruência falar sobre autonomia da magistratura, segurança jurídica e fortalecimento da democracia com isso que estamos observando? E principalmente transparência com aquilo que a gente viu nos últimos meses. Boa noite, Segré, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, mestre Alexandre Garcia, bom ano para todos e bom ano para vocês que estão na audiência também. O ministro Fachin defende a transparência do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário em geral, mas sequer sabemos quantos jatinhos da FAB foram utilizados pelos ministros do STF, porque o Lula enfiou sigilo em cima das viagens que são feitas utilizando a Força Aérea Brasileira, os aviões da Força Aérea Brasileira. Acabou até a gasolina desses aviões que tiveram que ficar na base aérea de Brasília, um certo ponto, por excesso de uso. Não sabemos sequer o que acontece no caso do Banco Master, com o Toffoli colocando sigilo total em uma investigação que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, e eles vêm falar de transparência, vêm falar de independência do Supremo Tribunal Federal, sendo que existe um consórcio entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, o governo Lula, para governar o país, atropelando decisões do Legislativo. E qual é a dignidade que um judiciário, como um todo, não só o Supremo, mas como um todo tem, quando juízes, a maioria dos juízes do Brasil, recebem super salários, muito além do teto constitucional. Os juízes no Brasil que recebem super salários são os primeiros a violar a lei, os primeiros a violar a Constituição que impõe um teto salarial, e eles superam pontualmente esse teto com penduricalhos, com invencionices várias, ganhando até milhões de reais de contra-cheque, e depois o Fachin defende independência, transparência e o bom nome do judiciário. Mas como? Qual que é a percepção que a população brasileira tem de um judiciário como esse, que não tem nenhum problema moral em obter esses salários muito acima daquilo que deveriam, e muito acima também da média salarial do Brasil, e por outro lado não tem nenhum problema em soltar bandidos, como a gente viu esse ano, né, que acaba de terminar no Rio de Janeiro, bandido com 80 passagens pela polícia vai lá e o Tribunal do Rio solta ele depois de mais um assalto, dizendo que não é possível prever o futuro, que ele possa delinquir novamente. Então, assim, é claro, é evidente que o ministro Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, nesse momento, chefe do Poder Judiciário do Brasil, deve fazer um profundo meia-culpa e uma profunda análise, né, sobre quais são os méritos, mas os deméritos também de um Poder Judiciário que, francamente, saiu fora de qualquer controle, sem contar, claro, os abusos que a gente vê por parte do ministro Alexandre de Moraes, abusos não apenas contra a lei, contra a Constituição, mas até mesmo contra o bom senso, com essa truculência, com essa crueldade, né, com essa arbitrariedade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma explicação, senão uma profunda perversão de um ministro do Supremo que vê em Jair Bolsonaro uma figura da qual se vingar,
né, da qual que torturar, porque tá certo, isso é tortura em qualquer país do mundo, né, e também em outros casos, como por exemplo, a gente falará isso em breve, do Felipe Martins, que virou um fetiche para o ministro Alexandre de Moraes e que está se tornando francamente algo inconcebível e indefensável até mesmo por aqueles jornalistas que até ontem justificavam esses excessos, esses abusos do ministro Moraes como feitos em defesa da democracia. A democracia foi salva, mas os abusos continuam. Então até eles estão começando a se questionar até quando Alexandre de Moraes vai continuar perseguindo essas pessoas. Alexandre Garcia aqui menciona, mas com clareza, o ministro Fachin destacou que a confiança da sociedade no judiciário é construída pela coerência das decisões. Estamos no mesmo país ou ele está vendo outro país? Celso de Mello fez um alerta no dia de Natal, num artigo que ele escreveu para o Estadão, né, da falta dessas questões, né, dizendo que democracia começa pela ética de juízes. O que ele quis dizer com isso? Está faltando ética para juiz. Celso de Mello, ex-decano, ex-presidente do Supremo, preocupado, né? Falou da aparência. Tem que haver aparência de ter confiança para confiar. O que é isso? É a lição da mulher de César. Não basta ser honesta, tem que mostrar a honestidade. E no Supremo temos as mulheres dos Césares do Supremo, né? Nos escritórios de advocacia, que já foram até... calou-se a boca de auditores da Receita Federal, que estavam mostrando o movimento, tudo isso, né? Então, quando o Fachin fala sobre democracia, estabilidade, transparência, efetividade, segurança, né, o que ele está dizendo? Ninguém fica falando água, água, água se não estiver sedento. Ninguém diz pão, pão, pão se não estiver faminto. Ele está anotando, ele talvez até seja ato falho, mas escapa isso. Ele está dizendo aquilo que todo mundo sabe, que está faltando tudo isso. Estabilidade, transparência, confiança, democracia. Sim, ele fala em respeito, fidelidade à Constituição. A Constituição está sendo traída, e foi o doutor Ulisses que previu isso. Vejam só, como a história cobra, né? A história, o destino, fate. Meu Deus do céu, não tem como, né? E, como se sabe, a voz do povo é a voz de Deus. Mas, Ana Paula, quando nós observamos aqui que os julgamentos que teremos que ouvir no Supremo Tribunal Federal em 2026, esse ano que está começando, são de grande repercussão. Mas, por outro lado, temos definições e decisões monocráticas de muitos dos ministros fazendo uma interpretação livre da Constituição. Essas decisões monocráticas, na tua avaliação, deverão se manter ou agora, com essa fala do Fachin, será um acordo de cavalheiros, mas Carmen Lúcia dizendo, gente, vamos parar um pouco porque isso está exagerado demais? Segre, veja bem, eu sou casada com um americano, tenho familiares americanos, assim como você tem família na Argentina, o Cauti na Itália. E quando algum estrangeiro pergunta, e agora, diante do problema A apresentado, né, um escândalo, Banco Master, ou o que quer que seja, uma inconstitucionalidade cometida de maneira isolada, como você disse, por um ministro, ou pela primeira turma, no caso da suposta trama golpista, do julgamento, ou mesmo pelo STF, e eles nos perguntam, tá, diante disso, e agora, o que acontece? Eu arrisco dizer que tanto você quanto o Cauti, vocês respondem a mesma coisa que eu. Não sei. Não sei. Não sei, porque a Constituição fala uma coisa, deveria acontecer A. No entanto, acontece tudo, menos A. Então, Segre, essa pergunta realmente eu não sei. Agora, o Fachin defender independência do judiciário,
O judiciário é independente além da Constituição. O judiciário tem a Constituição própria. O judiciário hoje no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, as primeiras instâncias continuam, acredito na grande maioria, seguindo o devido processo legal. Agora, o Supremo Tribunal Federal, eles têm 11 constituições, né, cada um ali com a sua cabeça, 12 com a primeira turma, 13 com a segunda turma e por aí vai. Então, é independência além da Constituição. É vontade própria, é vontade política, é desejo militante, ativista de cada um deles. Então, o Fachin defender a independência, a essa altura, é um tapa na cara da gente. E transparência do judiciário, por que o Fachin não pede transparência do judiciário, começando exatamente pelos escritórios de advocacia das esposas superpoderosas dos superministros? Isso seria transparência. Isso seria transparência. Mas eles não querem independência e transparência porque eles sabem que eles não precisam apresentar para o brasileiro transparência, a sensação de impunidade, como vocês já falaram e falamos há tanto tempo, a sensação de impunidade por causa do omisso e covarde Senado, a Casa Revisora do Supremo, que não fez absolutamente nada e, pelo visto, também não vai fazer. Isso aí é história para sair nos jornais. Fachin defende independência e transparência do judiciário. Ora bolas, faça-me rir, né?